Hoje você vai aprender sobre a oração mais poderosa que existe. A Bíblia, os padres, os pastores vêm escondendo isso de você há mais ou menos aí 2000 anos. Desde que se existe a igreja, poucos falam sobre isso. Um ou outro apóstolo falaram sobre esse assunto, mas rapidinho ocultaram a oração mais poderosa que existe. Humberto, essa é aquela famosa oração quântica? Não, é mais poderosa. Humberto, será que essa oração ela é tão poderosa quanto o efeito Isaías? Não, é mais poderosa. É a oração mais poderosa que existe. É a oração absoluta. Nada supera esse poder. Então, eu vou te ensinar a executar essa oração. Se você tem dúvidas, se você acha que isso é charlatanismo, então você faça exatamente essa oração que eu vou te ensinar e escreva aqui embaixo se funciona ou não. É óbvio que se você pedir um avião, um Boeing, se você pedir um Antonov, evidentemente você não vai receber, tá bom? Porque existe uma coisa chamada meritocracia. Agora, se você pedir paz, o emprego que você está precisando, se você estiver passando alguma dificuldade na sua casa, término, divórcio, essa oração irá lhe servir, pelo menos para te mostrar o caminho. É a oração mais poderosa que existe. Nenhuma seita, escute bem, nenhuma religião consegue ter essa oração. Tá bom? Eu vou te ensinar o princípio dessa oração, porque não é só orar. Então preste atenção de uma maneira muito absortiva. E o que é absortiva? Para o que você está fazendo. Para de ler os comentários. Para de ler a descrição. Para o que você está fazendo. E presta atenção. Qual que é o propósito de uma oração? É pedir algo ao Criador? Não, porque oração você pode também agradecer. Então qual que é o propósito da oração? Estabelecer uma conexão, tá, com uma entidade. Porque se você orar para algum ser que não for o nosso soberano, você está estabelecendo uma conexão com outro ser. E isso é perigoso, porque ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Então uma oração é uma conexão. Nunca esqueça, se possível, até anote. Oração é uma conexão que une um ser a uma entidade, no caso divina. É uma conexão. E por que isso é importante? Porque para você saber fazer essa oração que eu vou te ensinar, você precisa fazer uma conexão com o único e verdadeiro Deus. Não existe deuses, tá bom? Nem mesmo a matemática lógica aceita. Só pode ter um soberano, onipresente, onisciente, onipotente. Se existe dois, a equação não se iguala. Então existe um Deus. A Bíblia vai dizer para você o nome dele? Não. Pode pegar o King James, pode pegar a Bíblia tradicional, nenhuma delas vai te dizer o verdadeiro nome. Tá bom? Vai lá na igreja evangélica, na igreja católica, provavelmente 99,99999% dessas igrejas não vão te dizer o nome sagrado. Se você não sabe o nome sagrado, como é que você vai orar? Então, preste atenção que eu vou te dizer, tá bom? O nome do Pai se chama Yahô. Esse é o nome do Criador de tudo. Yahô é o nome hebraico e o nome aramaico. Por que é importante? Porque eu vou te ensinar a criar uma conexão com ele e você vai ver. Eu te desafio, você vai ver. Depois que terminar, no final desse vídeo, você escreve aqui embaixo. Então só escuta primeiro. Ele é o único e verdadeiro Deus. Yahô, ou como Davi chamava, Yah, que é uma forma carinhosa. E o que significa esse Yah ou Yahô? Significa Senhor ou Pai. Por que eu não posso usar a palavra Senhor? Porque simplesmente algum safado pegou a palavra Senhor no Brasil e transformou em Baal. Então quando você fala Senhor, você está referenciando uma entidade. Tá bom? Pode ser sim Senhor sobre alguma coisa, mas existe lá na entrelinha
uma transliteração chamada Baal, aquele ser que pedia sacrifícios de bebês. Então não vamos usar essa palavra. Posso usar pai para convocá-lo? Pode, mas o nome verdadeiro dele tem poder. Você pode usar pai, você pode usar criador, sempre que você quiser conversar com ele. Você não pode usar o nome de Deus. Não fecha o vídeo não, escuta. Você não pode usar o nome do criador em vão, tá bom? O nome dele tem que ser no momento que se rasga o véu, no momento que você está precisando mesmo. Se você ficar usando ele para tudo quanto é canto, boa coisa não vai acontecer. Então você pode adotar o nome de pai ou o nome de criador, que ele vai entender muito bem que você está conversando com ele. Mas para orar a ele, use o nome verdadeiro. Você lembra que quando você era criança, adolescente, tinha aquela música? Aleluia, aleluia, aleluia. Então presta atenção. Por que se dizia aleluia? Aleluia. Porque é o nome do Criador. Entendeu? E o que significa aleluia? Louvai ao Senhor. Mas o Senhor da tradução correta. Louvai ao Senhor. Aleluia. Iá é o ser criador dos céus e da terra. Tá bom? Não feche o vídeo. Escuta. Agora você sabe o nome verdadeiro dele. Qual que é o propósito da oração? Estabelecer uma conexão entre o ser e uma entidade. Principalmente uma entidade divina. Você sabe o nome dele, sabe quem é ele, e agora falta você orar. E como que se ora? Vamos lá. O nosso Criador, pedi e eu te darei. Porque esse é o mandamento. Se você pensar e falar, mova essa montanha, sem em teu coração tiver amargura, tiver arrependimento, tiver nenhum mal, aquela montanha se move. Felizmente não existem seres humanos hoje capazes disso. Mas existe uma maneira de você potencializar sua oração. E como é que você potencializa? Olha só, o Criador da Terra, Yah, eu vou adotar o nome de Yah, mas é Yahweh. Yah é uma abreviação. O Criador da Terra, Yah, Pai do Cristo, Ele, tá bom? Quando você pede uma coisa para Ele, Ele vai resolver para você. Mas se você tiver dúvidas, escuta bem, essa é a parte mais importante. Se você tiver dúvidas, tá bom? Pode ser que a oração não aconteça. Se você tiver dúvidas perante ao Pai, pode ser que não aconteça. Você sabe por que o efeito Isaías é conhecido mundialmente? É porque é uma oração quântica poderosa? Não, não é por conta disso. Porque você ora crendo que já aconteceu. Por isso essa oração, ela é poderosa, porque você ora crendo que já aconteceu. Então, você não pode ter dúvidas. Se você pedir ao teu pai discernimento, pai, estou desempregado, preciso alimentar minha família. Se você pediu ao pai, quando você acabar de orar, escuta, quando você acabar de orar, já acredite que ele está fazendo por você. Que ele já botou a mão na massa e está fazendo por você. Não tenha 1 milímetro de dúvida. Vou contar para você alguns casos particulares meus, tá bom? E aí você vai entender. Primeiro caso particular. Eu fui buscar a minha mulher num evento esportivo, tá bom? Caiu um pé d'água, mas assim, de Hilux, daqueles carros, aquelas caminhonetes não aguentar passar, tá bom? Numa região de Belo Horizonte, mas encharcou tudo, não dava para nenhum carro passar. Eu precisava buscar a minha mulher, tá bom? Então eu orei a meu pai, peguei no carro, orei o Salmo 91, e quando eu estava descendo aquela enxurrada, eu falei assim, pai, eu creio em você, tá? Eu acredito que você já está me guiando. Escute bem, eu creio em você, eu acredito que você está me guiando. Nas tuas mãos, eu entrego aí, tá? O meu problema. Sem brincadeira. Fui com o meu carro, quem me conhece sabe que eu tenho um Celta. Fui com o meu carro, passei na enxurrada, mas era água para cobrir roda, para cobrir quase metade do carro. Passei com o carro não morreu, passei toda aquela Cristiano Machado alagado, tudo alagado, passei, consegui buscar minha mulher. Só vi para os lados, esse caminhonete tudo parada, pisca-alerta ligado, e eu consegui passar. Por quê? Porque simplesmente eu acreditei no Criador.
tá bom? E aí eu fui com a certeza que dava certo. Consegui buscar minha mulher numa situação de emergência, tá bom? Escute outro problema. Eu estava num sítio ontem, não sei qual data que você está vendo esse vídeo, mas ontem, tá bom? Simplesmente veio. Se você mora no alto da serra, quando você mora embaixo na cidade, simplesmente os problemas, não fecha o vídeo não, escuta que isso é importante. Simplesmente a chuva, essas coisas, elas vêm forte para tua casa. Mas para quem mora lá no pico do morro, os ventos, eles pegam 80 quilômetros, 90 quilômetros. É quase um tornado aquele negócio, é surreal, tá bom? E eu tava numa casa, a porta de vidro, e simplesmente começou a chover, a porta inclinou. Se você conhece blindex, quando a porta inclina, quando ela faz esse movimento aqui, ó, ela tá prestes a estourar. E eu segurando a porta não queria nem fechar, chovendo pra caramba, tá bom? Simplesmente corri no banheiro, tinha mais gente em casa, né? Pessoas, infelizmente, pessoas que não acreditam no Criador, mas não convém falar isso agora. Corri pro banheiro, fechei a porta, tranquei a porta, em silêncio, de joelhos no chão, olhei pro meu pai e falei assim: pai, essa chuva vai derrubar essa casa. Por favor, por favor, faça com que essa chuva pare, pai. Pare, porque senão vai derrubar. Eu acredito em ti, pai. Por favor, faça com que essa chuva pare. Em nome do teu filho, Yahoshua HaMashiach, eu peço, pai, com força. Por favor, faça com que essa chuva pare. Simplesmente, quando eu saí do banheiro, não deu um minuto. Escuta bem, não deu um minuto. A chuva passou. O céu se abriu. As pessoas estavam na casa, estavam se perguntando: como pode uma chuva dessa magnitude, vendo chuva, tornado, assim, quase explodindo a porta de vidro, simplesmente em um minuto parar toda a chuva? De você olhar para o céu e não ver uma nuvem, tá bom? Você olhar para o céu e não ver sequer uma nuvem. Como pode isso acontecer? Eu não falei para as pessoas o que eu fiz. Você está sabendo agora. Então eu orei para o meu pai. E por que funcionou? E quando eu acabei de orar para o pai, eu já estava acreditando que ele já estava mexendo na chuva. Eu já estava acreditando, eu não duvidei. Escuta bem que isso que é importante. Eu não duvidei nem um centímetro sequer. Eu não duvidei nada, nem um milímetro sequer. Eu não duvidei. Quando eu orei, eu já saí crendo que ele fez aquilo por mim. Então, como é a oração mais poderosa que existe? Para você que chega até o final e tem disciplina para assistir os vídeos. Você precisa estabelecer uma conexão com o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Não é com entidade nenhuma maligna, não. Com o Criador, e o nome dele é Yahweh, ou simplesmente Yah. Você estabelecer uma conexão com o Criador, ore para ele sobre o seu problema. Ore para ele com sinceridade. Não vai ficar repetindo vãs palavras ao mundo. Ore com sinceridade. Rasgue o véu. Rasgue o véu. Ore com sinceridade. Chore, mas ore com vontade. E quando você orar para o teu pai, você pedir para resolver os problemas, quando você terminar de orar, saia da oração crendo que o problema já se acabou, que está na mão do pai e ele está resolvendo para você. Já saia crendo que acabou. Não tenha dúvida do Criador dos céus e da terra. Não tenha dúvida, porque ele responde. Então, para você que é leigo no assunto, vou te ensinar como eu oro. Vou te ensinar rapidinho como eu oro, para você poder aprender. Você aprende com o que eu sei e depois você cria a tua oração. Mas se você tiver dificuldade, use o que eu vou falar. Então presta atenção que é assim que eu oro. Escuta bem. Fecho as minhas mãos de joelhos diante do Pai, de joelhos, mostrando respeito a Ele. De joelhos, eu falo assim: Pai, meu soberano Yah, Pai do unigênito Jesus Cristo, cujo nome em hebraico, aramaico é Yahoshua HaMashiach. Pai, sei que você é o único e verdadeiro Deus, o Deus com D maiúsculo, Criador dos céus e da terra. Sei que você não é nenhuma entidade maligna. Sei que você é o único que existe. O nome e sobrenome. Eu o reconheço como meu Salvador, como meu único e verdadeiro Deus. O teu nome
IA. Então, Pai, eu venho pedir a Ti para você poder intervir na minha vida e me ajudar com os meus problemas. Eu peço isso não só para mim, mas para mim e para minha família. E eu peço isso, Pai, em nome do Seu Filho, o Filho mais sagrado que existe, que veio na Terra por nós, em nome de Yahushua HaMashiach. Eu peço, Pai, um emprego. Peço, Pai, para que os meus problemas familiares vão embora. Peço para os problemas ABC vão embora. Desculpe por ser mal. Eu sei que eu sou uma pessoa má. Eu sei que eu tenho os meus problemas, os meus pecados. Mas eu oro a Ti porque você é o único capaz de resolver os problemas. Então eu oro a você. E é para você que eu direciono a minha vida. Então, por favor, Pai, eu clamo em Teu nome mesmo, para que me ajude. Me perdoe pelos meus pecados, mas me ajude. Você é o meu Pai. E é a Ti que eu confio, é a Ti que eu entreguei o meu espírito. Você é meu Pai. O meu Pai é o Salvador. Então, por favor, Pai, me ajude com esse problema. E aí, eu termino a minha oração, levanto, e quando eu começo a andar, eu já creio que meu Pai já resolveu o problema. Eu já creio que meu Pai já resolveu o problema. E aí eu já estou ciente que Ele vai... Se eu orei, eu não tenho dúvida. Se eu orei ao Criador, eu olho, eu avanço, eu ando sem olhar para trás. Porque eu sei que meu Pai fez por mim. Eu acredito nele. É uma fé tão grande, tão grande, que eu não duvido. E Ele mostra o resultado. A chuva parou na hora, em menos de um minuto. O céu ficou aberto, as pessoas ficaram se perguntando como isso é possível. Eu não falei para elas por causa da vaidade, mas estou te ensinando a partir daqui agora. Então, o Criador, a oração mais poderosa é a oração que você estabelece uma conexão com o Criador quando você ora verdadeiramente, que é rasgando o véu, orando mesmo para Ele, e quando você termina a oração e você crê que Ele já está resolvendo o problema. Se você crê e você não duvida, pode ter certeza que esse problema vai se resolver. Não vou dar nem 2 dias, vai se ligar alguém te oferecendo algum emprego, alguma coisa, você vai ver, de repente a sua família que brigava, ficava brigando, voando cadeira, vai ficar numa paz, numa harmonia. Essa oração é tão poderosa que se tiver uma entidade poderosa, escuta bem, talvez você não conheça de entidades, mas se tiver um anjo caído na tua casa e você orar desse jeito que eu te ensinei, ele nem fica lá mais. Ele vai embora para nunca mais voltar, tá bom? Ele não fica mais lá. Essa oração, ela é tão poderosa, que é assim que eu oro, meu Pai. É uma oração que eu oro assim sempre? Não é assim que eu oro sempre. Eu oro assim quando vem um grande problema. Geralmente quando eu oro, meu Pai, eu oro de forma mais branda, agradecendo pela comida, pelo teto, pedindo saúde, segurança e a esperança no nome dele, no Filho dele, para que o meu nome esteja no livro da vida. Eu oro de forma mais branda, mas em problemas, eu oro assim, rasgando o véu e orando meu Pai verdadeiramente. E assim, quando você ora assim, pode ter certeza que o seu Pai, ele vem à tua salvação. Já vem ele para resolver os seus problemas. Pode ter certeza disso. Então essa é a oração mais poderosa. Ah, a oração quântica é mais poderosa? Não mesmo. A oração efeito Isaías é o mais poderoso? Não mesmo. A oração mais poderosa é aquela que você ora ao único e verdadeiro Criador dos céus e da terra, que você estabelece uma conexão, que você rasga o véu da hipocrisia, rasga o véu da vaidade, ora ao Pai de verdade, verdadeiramente, e quando você termina a oração, você já sai da oração crendo que aquilo aconteceu, tá bom? É assim que eu oro. Pode fazer, faça isso e veja o resultado. Escreva aqui embaixo, faça isso e depois de 1, 2 dias escreva aqui embaixo se não mudou sua vida ou não, tá bom? É isso, sou Roberto Voltz, vou ficando por aqui, forte e abraço!